meus luxos e os meus desejos, porque se ele cobrar alguma coisa, estou fora. Ele ouve da parte de Deus. Se aparece num varão da Macedônia que diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entra na primeira cidade, Filipos. A recepção não foi muito boa. Uma endemoniada. Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, essa mulher estava falando alguma mentira? Só que a verdade na boca de Satanás incomoda. Imagina que Paulo e Silas vai pregar e evangelizar uma pessoa e ela gritando atrás: estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tá bom, já sei. Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são... Cala a boca! Uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que o Paulo, o próprio apóstolo Paulo, com o gabarito que ele tem, ele não discerniu instantaneamente que era o diabo. O texto me diz que depois de muitos dias, verso 17 e 18, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Ele não discerniu instantaneamente. Você não é obrigado a discernir a estratégia de Satanás instantaneamente. Mas mesmo assim você tem que estar ligado no Espírito, porque a hora que você discernir, em o nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. Instantaneamente a mulher foi liberta. Agora Paulo não estava preocupado com as consequências daquela libertação. Paulo expulsou aquele demônio e foi levado à praça pública, foi chicoteado, rasgaram suas vestes. Irmãos, o cárcere interior, a prisão em Filipos, ela era na junção de duas montanhas, e o cárcere interior é aquele último lá embaixo. Seria a cela de segurança máxima. E diz a história, nós vamos conferir isso agora, quando a gente for para lá, que a gente vai passar em Filipos. Mas diz a história que ele estava com as pernas o mais aberto possível, quase nu, amarrado aos troncos, os braços amarrados aos troncos, a céu aberto, aonde no meio da sua perna passava o esgoto da prisão todinha. Aquele cheiro, aquele odor insuportável. Dizem alguns historiadores que o sangue escorria, e porque o sangue escorria, alguns vermes subiam pelas pernas de Paulo e Silas. Ele está em toda circunstância para poder murmurar, para poder praguejar. E sabe o que ele faz? Louva, ora e adora ao Deus Todo-Poderoso. Quase nu, estava passando frio, cansado, com sono, mas amarrado nessa posição, não tinha nem o direito de deitar na prisão. Ele não cantava baixinho, não. Ele cantava com voz alta, de maneira que os outros presos o escutavam. Gostaria muito de saber que canção que Paulo estava cantando. Chegando lá no céu, a gente pergunta. Mas eu posso imaginar a cena, irmãos, e ouvir. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando o inferno inteiro está esperando uma murmuração da tua boca, quando o inferno inteiro está esperando você falar: cadê Deus?
Senhor, eu só fui expulsar um demônio. Senhor, eu só fui ouvir a tua voz. Eu só fui obedecer a tua vontade. Eu só fui obedecer a tua direção. Quando o inferno inteiro estiver esperando essa fala da sua boca, erga a tua voz e começa a dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O diabo colocou circunstâncias para calar o teu louvor. Satanás colocou adversidades para calar a tua voz. O diabo tem colocado situações para você murmurar, para você reclamar, para você praguejar. O diabo, meu amado, tem tentado macular a justiça de Deus, dizendo que Deus não é justo, que é injusto a prova que você está passando, a luta que você está passando. Mas, meu amado e minha amada, se você quer ser um servo aprovado, não deixa o diabo ouvir da tua boca que Deus é injusto, porque ainda que o homem for injusto, ele será para todo sempre justo, ele será para todo sempre fiel, ele será para todo sempre o eterno, o soberano. Nada e ninguém pode macular a justiça do nosso Deus, a justiça do Deus Todo-Poderoso. No mundo tereis aflições, podemos passar por lutas, podemos passar por aflições, mas em todas elas Ele nos faz mais do que vencedor. Não deixa o diabo macular a fidelidade de Deus na sua vida. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Nada e ninguém podemos passar por tristezas, podemos passar por angústias. Esse foi o começo da igreja de Filipos. Essa era o cenário que Paulo escreve aos filipenses. Em falando em Filipos, ele se lembrava da prisão, ele se lembrava do sangue, ele se lembrava, meu amado, daquele demônio que ele expulsou de adivinhação, ele se lembrava da prova, do preço, mas ele olhou e disse: vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas. Meu irmão e minha irmã, se a tua luta, a tua prova alcançou uma vida, você pode erguer as suas mãos e pode glorificar e pode dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, ainda que for pelo amor de uma pessoa, valeu a pena, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A tua dor, o teu sofrimento, a tua perda vai te servir de testemunho para alcançar outras vidas, vai te servir de testemunho para libertar pessoas que estão em prisões, pessoas que estão em cadeias. O louvor de Paulo e Silas fez com que os alicerces do cárcere se moveram, logo se romperam e abriram as prisões de todos. Todos foram soltos, foram libertos, mas não fugiram. Hora que o carcereiro acorda com o terremoto, ele vê as cadeias, as portas todas abertas. Ele quis se matar. Por que ele quis se matar? Porque a lei romana em Filipos, ela dizia: carcereiro, se você deixar uma pessoa fugir, você cumpre a pena por ela. Se você deixar duas pessoas fugirem, nós somamos a pena dos dois. Um deve 30 anos, outro deve 40, você vai ficar 70 anos preso. Se você deixar 5 pessoas fugirem, somamos a pena dos 5. Se não der para você cumprir, sua esposa cumpre, seus filhos cumprem, mas alguém vai pagar a pena. Gente, imagina. Acorda perto da meia-noite com um terremoto, vê todas as portas abertas. Se for para somar a pena de todos os presos, eu vou morrer na cadeia, meus filhos vão morrer na cadeia, minha esposa vai morrer na cadeia. É melhor eu matar a todos e me matar. Por isso que o texto diz que o carcereiro, vendo as portas abertas, quis se matar. E por isso que Paulo grita: não faças nada, que todos aqui ainda estamos. A glória do Senhor invadiu aquele presídio,
que mesmo com as portas abertas, os criminosos não fugiram. Porque temos um Deus justo. O que eu devo fazer para ser salvo? Deus criou uma situação para aquele homem clamar por salvação. E meu amado e minha amada, Deus permite lutas, vales, adversidades e tribulações. E nos leva a situações para que as pessoas possam dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? Você tem respondido como Paulo e Silas? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ele fecha de volta as prisões. No dia seguinte, os chefes dizem ao carcereiro: pode libertar Paulo e Silas. Ele vai para a casa do carcereiro, ele prega ao carcereiro, sua família toda aceita Jesus, lavam seus vergões, suas vestes, ele já batiza essa família. Só que Paulo, meu amado, não leva desaforo para casa. Eu fui preso publicamente, eu fui preso pela porta da frente, eu não vou sair pelos fundos. Diga a eles que eu sou romano e que eles que têm que vir me libertar. Nós temos que entender e diferenciar as coisas. Maturidade, aprender a discutir o problema sem envolver o coração. Você vê a maturidade de Paulo. Passa-se anos, ele vai para a segunda viagem, ele vai para a terceira viagem. E de repente ele está sendo condenado, ele tem que ser apresentado em Roma, na capital romana, para ser condenado. E ali naquela situação ele se lembra da igreja de Filipos, ele se lembra da igreja que começou na casa de Lídia, e ele começa a escrever aos filipenses, ele começa a escrever aos irmãos da igreja de Filipo, a cidade que o ensinou, que o sofrimento abre portas para o avanço do evangelho. E eu termino com 3 pontos aqui. Paulo agora não está preso mais em Filipos. Paulo agora, ele está preso em Roma. E de Roma, meu irmão, ele começa a se lembrar. De Roma, ele começa a encorajar. De Roma, ele começa a escrever aos irmãos filipenses. O que Paulo entendeu é que o seu chamado, o seu ministério, não foi limitado com a sua prisão, pois ele se considerava prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. O que Paulo entendeu é que se ele está preso, até a prisão contribui. Peraí, como que a prisão pode ser benefício? Como que a prisão pode ajudar a igreja? Eu vou escrever cartas, eu não posso estar lá, mas eu posso escrever para eles. Meu amado,